Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma, que a Igreja instituiu como o domingo da ortodoxia, do triunfo da ortodoxia, e também é conhecido como domingo dos santos ícones. Amados irmãos, o triunfo da ortodoxia não é apenas um ufanismo de dizer que a fé ortodoxa é a fé verdadeira. Este tema tem vários aspectos. O primeiro deles, podemos fazer algumas considerações de ordem histórica para compreender a importância de nós proclamarmos a ortodoxia e o triunfo da ortodoxia. En el año 726, o imperador Leão III decretou que não devíamos venerar os santos ícones, porque um ícone não era digno de representar a Deus, que é irrepresentável. Esse raciocínio teve o apoio de uma leitura, dos textos bíblicos segundo o Antigo Testamento. A proibição da elaboração de imagens, por um lado. Por outro lado, elementos judaicos que mostram que Deus é irrepresentável, radicalmente irrepresentável. Então, nós temos elementos internos e elementos externos que levaram ao imperador impor à igreja a proibição do culto das imagens. Este conflito, que começa em 726, se agudiza em 730, vai durar até o ano 843, quando a regente Teodora, do trono de Constantinopla, declarou que não era mais proibido a veneração das imagens. E aí foi feita uma procissão em Constantinopla, que espero que nós possamos realizar no próximo ano, carregando os santos ícones. Então durou mais de um século o conflito chamado iconoclasta, a proibição da veneração dos santos ícones. Portanto, amados irmãos e irmãs, a fé verdadeira, a fé ortodoxa, a fé reta, teve que pagar com sangue, com muita luta, a proclamação da verdadeira fé. O segundo aspecto é o aspecto mais teológico, mais místico. Segundo este evangelho que nós acabamos de ouvir, o primeiro evangelho, que nos fala de Natanael, quando o apóstolo Filipe chega e diz para Natanael que encontramos o Messias. Então, Natanael duvida e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, está aqui concentrada essa primeira questão histórica, da dúvida sobre a representatividade de Deus através dos ícones, e o relato de Natanael, e o próprio Jesus responde essa questão, quando diz que antes de estar com Filipe te vi embaixo da figueira, e aí ele disse: Senhor, meu Deus, tal. Ele disse: não, verás os anjos dos céus descer e subir sobre os homens. Ortodoxia, a fé reta, significa o culto verdadeiro a Deus, porque é um culto que nos leva até Deus, nos santifica até Deus, porque o culto litúrgico foi dado pelos anjos a nós. A verdadeira adoração a Deus foi dada pelos anjos a nós. Portanto, o caminho da fé ortodoxa é o caminho da santificação, quando nós proclamamos que Deus é absolutamente santo. Justo hoje em dia, quando nós vemos um cristianismo mundano, que reduz Deus a uma dimensão puramente humana. A verdadeira fé diz que Deus é homem e Deus verdadeiro. E este Deus é um Deus trino. Jesus Cristo nos revelou a Santíssima Trindade e nos revelou o caminho da ortodoxia, que é o caminho da santificação. Não podemos ser cristãos mundanos.
Os cristãos vivem um caminho de santificação, que significa, em termos práticos, da nossa vida prática aqui na terra, subir por uma escada que nos leva ao reino celeste. É por isso que é a fé reta, é por isso que é a fé correta, é por isso que é a fé dos santos apóstolos, porque é um caminho de santificação. Não é um caminho de entretenimento, não é um caminho de finalidades sociais, econômicas ou políticas. Bandeiras sociais, bandeiras econômicas e políticas são temporais. O que Cristo nos revelou foi o reino eterno. Diz, numa das epístolas que nós ouvimos, uma nuvem de testemunhas nos contempla. Isso é ortodoxia. O caminho que os santos fizeram é o caminho que a igreja nos propõe. E é para isso que nós temos a liturgia, as orações, os santos ícones, o testemunho dos santos, a Santa Quaresma, que é um caminho de santificação. Não é de tortura, não. É de santificação, de elevação do espírito. Portanto, é absolutamente correto e verdadeiro. A fé ortodoxa é a fé reta que nos conduz ao Deus da Santíssima Trindade. E nós veneramos os santos porque o Verbo de Deus encarnou. Aquele Deus inacessível, absoluto, do monoteísmo judaico, ele sim nos manifestou. O Verbo encarnado é que permite que nós representemos nos santos ícones a verdade de que Deus se fez homem. Deus se fez homem para a nossa salvação. E Deus se fez homem para nos ensinar o caminho da santificação. Ser cristão é buscar, é tentar, é se esforçar, é trabalhar pela santificação. Esse é o caminho da fé ortodoxa. A certeza de que somos pecadores, que somos limitados, somos falhos, que somos mundanos, e que devemos transfigurar as nossas vidas, pelo menos tentar, para não fazer de Cristo apenas um instrumento utilitário, como se faz hoje em dia. Reduzir Deus a uma mera humanidade. Cristo é Deus. Ele pode ser representado graças à encarnação do Verbo. Ele se fez carne e nós pintamos e retratamos, escrevemos os santos ícones. É a dimensão humana de Cristo. É misericórdia de Deus. Portanto, aquela proibição do Antigo Testamento de não representar a imagem de Deus é porque Cristo não tinha encarnado ainda. Íamos fazer a imagem de Deus como? E por Cristo nós podemos pintar os santos, e a Santa, e a Virgem Maria, porque o Verbo encarnou. O Verbo santificou a nossa carne. Então, o esforço nosso é perseverar, trabalhar para manter a nossa carne, a nossa humanidade, no caminho da santidade. É para isso que estamos na igreja. Não tem outra finalidade não. Portanto, o caminho da ortodoxia é o caminho da fé reta, que não se afastou nem à direita, nem à esquerda, como vemos nas várias tradições cristãs, né? Do catolicismo romano, que cada dia, me perdoem no comentário, isso é fato, não é julgamento, é fato, cada dia se afasta da ortodoxia. Um Cristo cada vez mundano. E a fé vai se perdendo. E os outros cristãos que não sabem se Cristo é Deus ou não é Deus, e é uma confusão teológica tremenda. Portanto, amados irmãos, a nossa responsabilidade enquanto ortodoxos é muito grande. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos perfeitos. Apenas nós somos testemunhas da fé que nos é transmitida e que é obrigação nossa preservar e transmitir essa fé. Essa é a tarefa da Igreja Apostólica.
testemunhar a fé que Cristo deixou neste mundo. Não é possível que Cristo tenha vindo a este mundo, sofrido, morto e ressuscitado, e a fé que ele transmitiu se perdeu, se diluiu, se misturou, se confundiu, e as pessoas hoje não discernem o que é cristão e o que não é cristão. Isso é impossível. Mesmo que o rebanho de Deus seja pequeno, será o remanescente verdadeiro de Deus. O que sobrar, Deus permita que sejamos nós os que vamos sobrar, porque o anticristo está batendo nas nossas portas a cada dia. O homem está sendo levado ao mal, à mentira, todo dia. Quem nos salvará? Será que Cristo nos abandonou? Nos abandonará? Ou Cristo já deixou a sua fé aos santos de uma vez por todas? Esse é o testemunho da igreja, e por isso a igreja está sendo perseguida a cada dia. Temos aí Montenegro, o Estado está se apropriando da igreja em Montenegro. E o mundo caminha a cada dia, a passos largos, por uma religião universal. Isso já está previsto. É o reino do anticristo. O Papa quer conduzir as igrejas a uma nova era moderna, mais esclarecida. Estamos sendo conduzidos a isso. A ONU, a comunidade europeia, o globalismo, diferente da globalização. A globalização é um fenômeno das trocas entre todos os povos e países. O globalismo é a ideia de substituir todas as igrejas por uma única igreja. Preparemos-nos, porque já chegou. Chegou a hora de confessar a fé reta. É para isso que estamos na igreja. Não estamos aqui para gastar o tempo, para perder o tempo, mas para dar testemunho da santidade de Deus. E é por isso que os santos anjos celebram conosco esta liturgia. Inclusive várias pessoas já viram os anjos aqui. Isso é fato. Portanto, tenhamos consciência da celestialidade da nossa fé, a transfiguração da nossa humanidade, para que nós possamos entrar no reino celeste, é só com santificação. Portanto, supliquemos a Deus misericordioso, tenha compaixão de nós e nos conduza ao reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.